vocês. Esse é o Momento com Bakhtin. Eu sou o professor Dr. Ivo de Camargo Júnior e hoje eu vou falar para vocês sobre um livro muito importante do Círculo de Bakhtin, que é o Marxismo e Filosofia da Linguagem, originalmente escrito por Voloshinov e Bakhtin. Vamos lá? No meio da turbulência intelectual dos anos 1920 na União Soviética, Mikhail Bakhtin e Valentin Voloshinov questionam a linguagem por meio da ideologia, da linguagem e da psique. Nesse livro, eles recusam uma dicotomia língua e fala saussuriana que esvazia a prática linguística da sua substância. Eles afirmam a natureza social dos signos e vão fundamentar isso em uma linguística da enunciação, que é uma manifestação social e não individual. O signo fixo, reduzido a apenas um sinal, eles oferecem um signo que se move, que muda, que é a arena onde se desenvolvem e se desenrolam os conflitos sociais e as lutas de classe. Bakhtin discute nessa obra, junto com Voloshinov, dividido em 3 capítulos: a questão do marxismo e filosofia da linguagem de acordo com a ótica dos signos. O autor inicia no primeiro capítulo analisando sobre as bases da teoria marxista oriundas de uma criação ideológica. O que isso quer dizer? Para o autor, os estudos e os conhecimentos científicos, bem como a literatura, a religião, a questão da moral, entre outros assuntos, eles estão basicamente ligados aos problemas da filosofia da linguagem. Então, logo no início, ele ressalta que a palavra é um signo ideológico e que assim reflete e refrata a realidade social. Destaca também ainda a natureza ideológica dela, como signo linguístico, como um caráter social, dialógico, interativo, né? O autor comenta que tudo que é ideológico é um signo, e sem estes não existiria ideologia. No entanto, ele afirma que, ainda que todo o corpo físico pode ser percebido como um símbolo. Ele vai dar bastantes exemplos disso durante a obra. Aqui também, o autor cita o exemplo da simbolização do princípio da inércia e da necessidade da natureza por um determinado objeto único, ou seja, qualquer imagem artística simbólica determinada por um objeto físico particular já é um produto ideológico. Ele afirma também que qualquer produto de consumo pode ser transformado em signo ideológico. Ele cita, por exemplo, o pão do vinho como uma representação do corpo de Cristo na religião católica. E também vai falar dos símbolos da antiga União Soviética, que é a foice e o martelo. Na obra também, Bakhtin e Voloshinov discutem que os estudos das ideologias não dependem nada da psicologia, e assim não possuem necessidade da mesma. O autor faz essa colocação pela psicologia se apoiar nos estudos da ideologia. A gente sabe que o ser humano, por depender das diversas necessidades, ele se adapta às situações e com isso ele vai se ajeitando, se reinventando, estabelecendo relações sociais na qual cada época, cada grupo social tem o seu repertório, de formas de discurso na comunicação socio-ideológica. Isso vai mudando através do tempo. Nesse ponto, os autores discutem a questão dos problemas linguísticos, ressaltando que em cada grupo tem diversas formas diferentes e pertencentes ao mesmo gênero, chamado pelo autor de discurso social. Já nos 3 capítulos finais, Bakhtin e Voloshinov vão abordar questões sobre os processos que determinam o psiquismo, destacando que o psiquismo subjetivo é o objeto de uma análise ideológica, de onde se depreende de uma interpretação socio-ideológica. Eles vão abordar sobre a tarefa da psicologia, que está pautada em descrever e explicar a vida psíquica, detalhadamente, e sobre minuciosas análises. Eles destacam ainda sobre o objeto da psicologia, que é a atividade mental efetivada ou em vias de efetivar-se. Aqui eles fazem bastante diálogo com o livro Freudismo por ele escrito. E por fim, fala da língua, fala, enunciação, destacando a distinção entre as ambas. Para eles, a língua se apresenta como um sistema de normas rígidas e imutáveis. É através da língua e do sistema linguístico que o locutor fala e se expressa. A enunciação constitui um elemento inalienável e se define como resposta a alguma coisa. Então, pessoal, a gente está falando desse livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, a gente recomenda a leitura para vocês, agradecemos a sua audiência desse vídeo, muito obrigado e um forte abraço. Até mais!